nosso, que é motores elétricos. Então, para isso, nós vamos abrir aqui uma folha em branco. A internet hoje não está querendo nada. Nem o computador, nem a internet, nem ninguém. Aqui não está querendo nada com a dureza hoje, esse computador. Então, pessoal, nós vamos continuar nosso assunto aí de motores. E esse computador aqui é bravo, não está respondendo nada. Francisco, você quer falar alguma coisa? Está com a mãozinha levantada aí? Não, eu vou abaixar essa mão aí, que eu tava aquela hora que o senhor colocou aí a música, eu dei um salve aí que eu tava ouvindo. Mas tá bom, já Tá vou bom, abaixar essa mão. beleza. Então, Francisco, eu vou fazer uma pergunta para você mesmo responder. Quais são as duas partes principais de um motor elétrico? Fala aí para nós. Motor e estator. Motor e estator, né? Motor Agora e deixa eu ver. estator. Isso aí. O Arthur, essa pergunta agora é para você. Oi, professor. Então, o rotor do motor, que componente que é? Que componente que é o rotor de um motor? Entendi a pergunta, professor. Ó, o Francisco ele falou que o motor ele tem duas partes principais, que é o rotor e o estator, certo? Então eu estou perguntando para você, Certo. o rotor o que que é? Uma resistência, é um capacitor, o que que ele é? É, O que que você acha que é? Se você tiver dúvida, pode Não, falar, não sabe, não lembra, não tem problema não. não, é que é definir rotor só como uma parte girante, só que ele depende do tipo do motor, não é? Porque, Não, não, eu quero saber. Não, olha aqui, a pergunta é a seguinte: o motor ele tem duas peças, o rotor e o estator, certo? certo. Então, eu quero saber, o rotor, qual é o Bobina, componente professor. elétrico que tem? Bobina, isso aí que eu queria saber. O rotor é uma bobina, né? Por que que o rotor é uma bobina? Por quê? Você consegue responder por quê? Então, eu vou me basear vou pensar aqui no motor de ímã permanente. Que ele vai, Sim, o estator ele vai ter o ímã permanente e o rotor vai ser a bobina, certo? Quando isso. passar uma corrente nessa bobina, vai gerar um campo magnético que vai ter uma associação com o campo magnético do ímã permanente e, por sua vez, vai fazer o movimento, pela lei de Fleming, Isso, né? isso mesmo. Então, a pergunta que eu fiz é por que que o rotor é uma bobina? A resposta é porque o rotor precisa criar um campo magnético, e o componente que cria campo magnético é a bobina, né? Então, eu vou pegar essa figura aqui, ó, para mostrar para vocês o rotor. O rotor, ele é uma, conforme está nessa figura aqui, vou encostar essa para cá. Ó, isso aqui é um rotor. Só que esse rotor aqui, ele é formado por espiras e ele é uma bobina cheia de espiras aí, ó. E cada ponta dessa espira, né, é ligado aqui nessa lâmina de cobre aqui, ó. E, e então essa peça aqui é uma peça que gira, uma peça girante.
Ah, você já foi em parque de diversão, Arthur? Eu não, professor. Nunca foi? Mas você conhece uma roda gigante, não conhece? Sim, sim. Isso. Já andou de roda gigante, não? Nunca. Ah, você não sabe o que você está perdendo. Então, a roda gigante, ela é iluminada, concorda? Ela Sim. é toda iluminada. Pergunto eu, ela tem um gerador que gira junto com ela? Como é que ela é iluminada? Porque, assim, ela é uma peça que gira, né? E essas lâmpadas, para estarem acesas, elas têm que ter uma alimentação elétrica. Para onde que vai a alimentação elétrica dela? Tem um gerador que roda junto com ela, tem bateria que gira junto com ela. O que que você acha? Professor, eu imagino que seja uma bateria, certo? A bateria gira junto com a roda, junto com as cadeiras da Não, roda tipo, gigante. porque o senhor disse que as cabines têm iluminação, correto? Eu disse para você que a roda gigante ela é uma roda enorme, toda iluminada. Então ela roda, as lâmpadas rodam junto com ela. Sim. Isso. E aí? Elas têm um gerador para rodar junto com elas para iluminar essas lâmpadas? Tem bateria? Como é que é? Não sei, professor. Não, o Ah, gerador com certeza não roda junto com elas, mas então, como é que as o- lâmpadas acendem? elas estão em série conectadas a uma fonte, né? Que fonte é essa, eu Sim, não mas sei. e a fonte? Está onde a fonte? Deixa eu ver, fazer uma pesquisa aqui. João Gonçalves, fala aí para mim a sua opinião. O João, não sei se está com o microfone. Daniel, deixa eu ver a sua opinião aí, Daniel. Daniel já andou de roda Professor, gigante. Hã? Quer falar, tu? Oi, professor, fala aí. Daniel, você já andou de roda gigante? Já há muitos anos. Já. A roda gigante é Sim, iluminada, não é? é Aqui, ó. Isso aqui é iluminado. uma roda gigante. É, Sim, as lâmpadas giram junto com a roda, concorda? sim. E o gerador que alimenta essas lâmpadas, ele roda junto com a roda gigante ou como é que é? Ah, professor, eu acredito que tem um gerador, tem um cabeamento que vai alimentar aí um rotor, vai alimentar uma engrenagem, um motor, vai ter um sistema de engrenagem. E essa mesma fonte que alimenta as engrenagens que fazem a movimentação da roda gigante estão alimentando as lâmpadas. Eu acredito que é assim. Mas o problema é o seguinte, a roda, ela tem um motor, ó, a roda tem um motor, vou fazer aqui para você ver. A roda tem um motor, e esse motor tem uma correia que pega numa roda menor aqui da roda aqui, ó. Sistema de Pra- engrenagem, né, professor? ou de engrenagem ou de rotor, ou coisa, mas isso aqui é para rodar a roda, para fazer o movimento mecânico da roda aqui, ó. Eu quero Uhum. saber, eu quero saber a alimentação das lâmpadas que ficam nessa roda aqui, quero saber como é que ela é feita. Isso aqui é para movimentar a roda, aqui o motor tem uma Professor, correia. você tá dizendo que também num sistema de rotor e estator está rolando a carga que liga as lâmpadas, é isso? Não, eu estou na roda gigante aqui, ó. Eu Sim, quero saber, conforme vai rodando. ó, para te ajudar, eu vou colocar aqui uma tomada. Eu tenho uma tomada aqui e as lâmpadas estão aqui na roda. Como é que eu vou alimentar as lâmpadas dessa roda aqui se ela está girando? No mesmo sistema de um rotor ou de um estator, professor. Não seria isso? Ou não?
Como é que é? Não, tudo bem, mas eu quero saber como é que faz. Conforme a roda deve ter um eixo, né? Esse eixo E, vai e, ter um estator, vai ter dois contatos, conforme vai girando, eles vão mandando a carga para as lâmpadas, é isso? Porque as lâmpadas são 12 volts, né? não, é isso mesmo que você falou, Daniel. Só que é o seguinte, é isso mesmo que você falou. As lâmpadas são 12 volts, são corrente Não, contínua? lâmpada 220. Deixa eu explicar aqui para você. 220? É como você falou mesmo. Deixa eu só arrumar essa figura aqui. Ó, aqui tem uma, eu preciso de outra. Deixa eu só arrumar essa figura aqui que nós já vamos continuar. Então, na roda gigante, ela tem dois anéis assim, ó. Ela tem dois anéis. E aqui está a tomada. A tomada está aqui, os dois fios da tomada. Então, cada fio desse aqui tem um anel metálico, aqui tem outro anel metálico. Na ponta desse fio aqui, ó, tem uma cordoalha. Uma cordoalha é um monte de fio fininho, flexível, que encosta nesse anel aqui e faz contato. Esse outro fio encosta nesse outro anel aqui e Professor, faz contato. professor, a cordoalha aí para os mais novos é o que dá contato no carrinho bate-bate, é o que dá contato em carrinho de E- autorama. isso aí, bem lembrado. Então, essa cordoalha faz contato nesse anel. Esse anel você coloca uma fase num anel, outra fase na outra. Então, você tem os 220 na roda aqui e a roda pode girar que continua sendo alimentada com 220. Porque se eu não tiver isso, se eu enrolar fio aqui, a hora que eu enrolar a roda, o fio vai enrolar, vai arrebentar tudo. Então, a transmissão para a iluminação da roda gigante é desse jeito aqui. Eu estou mostrando isso aqui porque no motor também se processa a mesma coisa, no motor elétrico. No rotor aqui do motor elétrico, tem rotor que é um anel, esse caso desse rotor aqui são lâminas. Então, esses dois fios aqui, que vêm da fonte, aqui tem uma escova, encosta aqui, a outra escova encosta do outro lado, e aí passa a corrente para a bobina que tem no rotor aqui. O rotor pode girar que constantemente está sendo alimentado, né? Por isso que eu peguei o exemplo ali da roda gigante. Então, a gente tem essa situação aí. Esse rotor aqui, ó, é o rotor bobinado. Se eu pegar esse rotor e tirar esse coletor aqui, ó, essa peça aqui é chamada coletor. O nome é próprio, coleta a tensão aqui. Se eu pegar essa peça, tirar e curto-circuitar esses fios aqui todos dessa bobina aqui, ó, essa espira que vem daqui, aqui eu curto-circuitar, eu estou fazendo agora um rotor curto-circuitado. E existe uma forma mais econômica de fazer um rotor curto-circuitado, que é dessa forma aqui, ó. Coloca um anel aqui, é um tambor isolado aqui, ó, material qualquer aqui. Aqui um anel metálico aqui na frente, um outro anel metálico aqui atrás. E essas barras de fio de cobre aqui, ó, uma barrinha aqui, outra barrinha aqui. Então, cada barrinha dessa aqui forma uma espira de bobina em curto-circuito. É um anel aqui, ó, formou um anel, né? Então, isso aqui é uma forma mais econômica de fazer esse tipo de rotor aqui. A diferença entre esses dois rotores é o seguinte: quando o rotor é bobinado, eu tenho que mandar uma fonte externa para alimentar ele de energia. Então, para isso, eu tenho que colocar uma escova aqui e
uma escova aqui, onde eu vou ligar esse fio aqui, ó. Então, quando o rotor é bobinado, ele tem o coletor e ele tem que ter escova. E ele precisa de alimentação externa, vinha aí para o rotor. Esse tipo de rotor aqui, que também é uma bobina diferente dessa, porque essa bobina é formada por anéis fechados. Então, esse coletor aqui ele não é alimentado externamente. Como é que faz para aparecer campo magnético nele? Para aparecer campo magnético nele, tem que circular corrente nele. Se ele não tem fonte de alimentação, então a corrente dele é criada por uma tensão que é induzida. O estator é uma bobina, induz tensão nessas bobinas aqui, como elas estão em curto-circuito, a corrente circula e forma o campo. Então, esse tipo de rotor aqui é chamado de gaiola de esquilo. Tá certo, professor? E esse aqui é Professor, rotor bobinado. Oi. esse último exemplo que você está passando é aquele onde tem uma tensão no rotor e uma tensão no campo. E elas vão formar campo eletromagnético e vão interagir. É esse ou não? E, sim, todos dois têm que ter tensão no estator e tensão no rotor, que é o campo. O campo é o estator e aqui é o rotor. Todos os dois têm que Então, ter. professor, porque eu construí um motor lá no primeiro módulo em máquinas 1, eu construí um motorzinho que era um campo fixo com ímã Isso, e um rotor bobinado. E a tensão, isso. ela só entrava no rotor bobinado. Depois, na máquinas 2 ou 3, não lembro qual, eu vi o exemplo que a maioria dos motores, eles trabalham com o campo, com uma carga elétrica gerando um campo eletromagnético, e o rotor com uma carga elétrica também gerando outro campo eletromagnético. Esses campos vão interagir. É isso que você está falando? É exatamente isso. Exatamente isso. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: para você ter campo magnético em bobina, você tem que circular a corrente na bobina, tá certo? Então, ó, esquecendo o rotor, esquecendo o estator, aliás, olhando apenas o rotor. Então, o rotor eu tenho que passar corrente nele. Eu tenho duas possibilidades para passar corrente nele. Eu pego uma fonte externa, conecto aqui na escova e aí eu passo a corrente. Agora, esse aqui não tem escova para eu conectar corrente nele. Então, como é que aparece a corrente nele? A corrente nele é criada pelo estator, que a gente chama de bobina de campo, aqui do estator, né? Então, essa aqui, essa corrente aqui é induzida pelo estator. Essa aqui, o estator não é o estator que induz tensão nela, eu tenho que alimentar externamente. Agora, tanto a bobina do estator quanto a bobina do rotor, os dois produzem um campo magnético, cada um que interage para girar. Agora, o motor, quando é de corrente contínua, quando aqui, ó, o caso que você fez lá, Danilo, você colocou um ímã aqui, ó, você colocou um ímã aqui e alimentou a bobina e o seu motor girou, não foi isso? Não Isso foi aí, isso? professor. Né? O campo era Então, fixo com ímã. isso. O campo era fixo com o ímã, você aplicou corrente aqui na bobina, criou um outro campo aqui, ele girou, né? Esse caso aqui, ó, esse caso aqui, se você colocar um ímã aqui, o ímã não consegue induzir corrente nele aqui para ele girar. Então você tem que colocar uma bobina de corrente alternada, para essa corrente alternada induz nele aqui, ele gira. Esse outro aqui, Não, se você... mas, professor, o senhor falou que o ímã não conseguia induzir corrente. Mas, na verdade, no meu projeto, o ímã não induzia corrente. O ímã gerava um campo magnético que Pois interagia é, com um Daniel. campo eletromagnético. Sim, Então, é diferente disso que você está falando. então, não, olha aqui. Você concorda que você precisa de um campo magnético aqui no rotor?
Você concorda isso? O motor que você fez, você não enrolou uma bobina, você não enrolou uma bobina aqui e ligou na pilha? Sim, Ele sim. Não, era uma ligou a fonte bobina. 12. Sim, sim. Tudo bem. Uma fonte 12, você ligou aqui na sua bobina, colocou o ímã aqui, o campo magnético desse ímã aqui fez ele rodar. Tá certo? Sim, isso. Né? Agora vou pegar o ímã e colocar nesse aqui, ó. Vou colocar o ímã nesse aqui agora. Deixa eu passar, mudar a ordem desse ímã aqui para ele passar para frente. E... Ele para frente. Coloquei o ímã aqui. Ele roda? Ele roda aqui? Não, acredito que não, porque esse motor Não. foi outro tipo de construção. Não, Daniel, ele não roda porque não tem nenhuma alimentação aqui para essa bobina aqui, ó. Como é que vai criar campo aqui? Como é que ele vai rodar? Nesse aqui ele rodou porque você ligou isso aqui numa fonte de 12 volts. Esse daqui, ó, não tem como você ligar ele em fonte nenhuma, concorda? Sim, sim, ele foi construído para funcionar de outro jeito, exato. Então, esse aqui só funciona se você pegar uma bobina. Faz de conta que isso aqui é uma bobina aqui, ó. Colocar aqui no estator aqui e essa bobina produz tensão nele aqui como se fosse um transformador. Por isso que esse motor é chamado de motor de indução. É o motor mais usado que tem, porque ele é barato, isso aqui é mais barato do que esse aqui, ó. Só que ele tem que ter uma bobina com corrente alternada para poder criar corrente nesta bobina, porque essa bobina não é ligada na fonte. Compreendeu? Isso que eu estou tentando explicar para Não, vocês, entendi, professor. Entendi, ficou bem claro agora. né? Então, quando você tem um rotor tipo gaiola, esse motor é gaiola de esquilo, né? O estator dele tem que ser uma bobina ligada em corrente alternada para poder induzir nele. Agora, se você tiver um rotor bobinado, o estator dele pode ser um ímã ou pode ser uma bobina com corrente contínua para criar campo, do mesmo jeito do ímã. Compreendeu? Beleza, Não é? professor. Então, pessoal, a gente tem essas duas situações aqui de rotor, né? O mais usado é esse aqui, ó, rotor tipo gaiola de esquilo. Aqui no Brasil, isso devia ser chamado de gaiola de gambá, ou então gaiola de coelho, né? Porque aqui a gente não tem esquilo, mas quem que inventou isso foi americano. Então eles deram o nome de gaiola de esquilo aqui, que eles acham que isso aqui parece a gaiola dos esquilos dele lá. Aqui nós não temos esquilo, pelo menos aqui em Santos eu não conheço. Bom, então, pessoal, a gente tem aqui esses dois tipos de rotor, né? Rotor bobinado e rotor tipo gaiola. Quando o rotor é bobinado, é preciso de ter um coletor com escova. Agora nós vamos pegar aqui a nossa clássica figurinha de um estator aqui, ó. Pergunto para os senhores aí, para alguém me responder. O que é campo girante? Campo girante. Quem quer me responder? Você sabe, Arthur? Tá relacionado com a velocidade síncrona? Hum, tem a ver com a velocidade síncrona, mas essa não é bem a resposta. Mas tem a ver. Alguém aí quer falar, pessoal? Olha aqui, eu lembro É aos quando os senhores que... polos do campo. Eu ia, tipo. O que me vem à mente é justamente essa resultante da interação dos campos magnéticos em oposição, não? Deixa eu ver mais uma vez. Fala a sua aí, ô Daniel, você estava falando aí. Fala, Daniel. Professor, Fala aí a sua é opinião de quando campo girante.
enquanto os polos dos campos vão se invertendo, vão assumindo posições. Não é simultânea, caramba, tá me fugindo a palavra certa. Eles vão mudando de posição. Olha, vocês não estão totalmente errados, não. É mais ou menos o que vocês falaram, mas eu vou tentar dar uma explicação mais clara aqui para vocês. Se eu colocar aqui, ó, colocar uma lâmpada aqui e vou numerar essa lâmpada com o número 1. A lâmpada aqui com o número 1. Agora eu vou colocar outra lâmpada aqui. E vou numerar com o número 2. Vou colocar uma outra lâmpada e vou numerar aqui com o número 3. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu ligo essa lâmpada, depois ligo essa, depois ligo essa, depois ligo essa, depois ligo essa, depois ligo essa. O que está girando aqui? Se você olhar de longe, você vai vendo o que girar aqui. Pessoal? Eu acendi aqui, apago. Acendi aqui, apago. Acendi aqui, apago. Então, acendo aqui, depois acendo aqui, depois acendo aqui, ó. Eu acendo, apago essa. Acendo, apago. Acendo, apago. O que eu vou ver aqui? Se eu olhar de longe. Vai parecer que está girando? Isso. Eu vou ver o que girando aqui? Uma luz girando. É ou não é? Positivo. Né? Como essa luz é minha, eu posso chamar ela de luz girante, não posso? Claro. Né? Então, agora é o seguinte. No lugar da lâmpada, eu vou colocar uma bobina. Coloco uma bobina aqui, outra aqui. E a bobina, a gente sabe que ela, quando ela está energizada, ela cria um campo magnético. Tá certo? Então, se eu ligar essa lâmpada aqui, ó, eu estou com um campo magnético aqui. Se eu desligar ela e ligar essa aqui, ó, eu passei o campo magnético para aqui. Se eu desligar e ligar essa, eu passei para aqui. Eu estou fazendo o que aqui, pessoal? O que está girando? O que está girando aqui? Campo magnético. Um campo magnético. É exatamente isso que é o campo girante. Quando eu tenho 3 bobinas defasadas de 120 graus, se eu alimentar uma, depois outra, eu estou girando um campo magnético aqui, ó. Se eu olhar, eu não vejo nada, mas eu estou girando aqui um campo magnético. Como é que eu faço para ligar aqui, depois ligar aqui, depois ligar aqui, sem mexer com chave nenhuma? Eu ponho uma fase aqui, ó, ponho a fase A aqui, ponho a fase B aqui, ponho a fase C aqui. Eu sei que as fases, primeiro o positivo vem aqui, depois ele sai, vem para essa fase, depois é essa que está positivo. Conclusão, eu vou ter um campo girando aqui, concorda? Sim. Então, se eu tiver um estator com 3 bobinas e eu ligar uma bobina em cada fase, eu tenho um campo girante. Eu tenho um campo girante aqui, ó. Vamos calcular a velocidade desse campo. Se a frequência for 60 Hz, não vou escrever aqui o que nós vamos fazer. Vamos calcular
Vocês devem estar com um caderno aí, anotando isso no caderno, né, pessoal? Porque vocês não vão guardar isso na memória, né? Vocês deveriam estar com um caderno aí, anotando isso. Vou calcular essa velocidade. Se a frequência for igual a... Se a frequência for igual a 60 Hz, 60 Hz, essa bobina aqui, ó, essa bobina aqui, quantas vezes que vai aparecer campo magnético nela? Se eu tiver só essa bobina aqui, ó, 60 por segundo? 60 vezes. 60 vezes. E nessa outra bobina aqui, quantas vezes vai aparecer? Mesma coisa, né? A mesma coisa. A mesma coisa nessa terceira aqui. Então, se eu tomar como base uma bobina aqui, ó, eu vou saber qual que é a rotação desse campo girante. Compreenderam? Então, se eu tiver só uma bobina, eu tenho aqui, ó, uma velocidade de 60 Hz. E se eu tiver duas bobinas por polo aqui, ó, por fase aqui, ó. Se eu tiver duas bobinas, aí eu vou ter a volta aqui, ó. Se eu tiver duas bobinas, eu vou ter a metade para cada bobina, concordam? Então, deixa eu colocar mais para frente aqui, vocês... A frequência se fica divide melhor de por entender. bobina em cada fase, professor? Não, a frequência, ela passa aqui, ó. Se eu tiver uma bobina, vamos ver uma voz. Se eu tiver a frequência de 1 Hz, 1 Hz é uma volta a cada segundo. Então, se eu tiver uma bobina aqui, ó, esse campo magnético, ele passou aqui nessa bobina uma vez por segundo. Uma vez por segundo. Ele deu volta aqui, ó. Agora, se eu tiver duas bobinas, eu tenho que ter uma aqui e outra aqui, ó, porque eu tenho que ter essa tem que ligar com o polo contrário, aí eu tenho uma aqui e outra aqui, ó. O que que altera se eu tiver duas bobinas? Hã? Se eu tiver duas bobinas, ó, eu saio aqui do polo norte, aqui eu estou no polo norte. Eu dou meia volta para encontrar outro polo aqui, ó. Eu dou meia volta para encontrar outra bobina aqui, ó. Dou meia volta. Entendi, professor. Entenderam? Então, se eu quiser transformar isso aqui em minuto, eu tenho aqui uma rotação por minuto. Eu quero transformar em segundos. 1 minuto tem 60 segundos, então eu coloco aqui, ó, 60, né? 60, por que que eu coloquei 60 aqui? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu estou dando uma volta aqui, ó, correspondente a 60 segundos. Então, aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 60. Eu tenho que multiplicar por 60.
Aqui a frequência é 60 Hz. 60 Hz é 60 voltas por segundo. Eu quero equiparar com 60, com rotações por minuto. Então, eu quero saber a quantas equivale por minuto. Como um minuto são 60 segundos, se eu tiver uma frequência aqui de 60 voltas, 60 Hz, 60 voltas por segundo. Um minuto tem 60 segundos. Então, se eu multiplicar 60 por 60, eu vou ter a velocidade em rotações por minuto. Então, isso aqui é igual a 3.600 rotações por minuto. Então, se eu tiver uma frequência de 60 Hz, eu tenho 3.600. Vou pegar a frequência de 1 Hz. 1 Hz é uma volta. Então, eu tenho aqui, ó, a bobina está aqui. A bobina está aí. Uma bobina só, eu tenho uma velocidade de 1 Hz. 1 Hz é isso aqui, ó. Uma volta por segundo. Uma volta por segundo. Isso aqui equivale a quantas voltas por minuto? Equivale a uma volta por segundo, vezes 60, que são a quantidade de segundo que tem no minuto. Então, aqui, ó, eu tenho 60 RPM. 60 RPM. Como a minha frequência, se eu tiver uma frequência de 60, aí eu vou colocar 60 no lugar do 1 aqui. E aí eu tenho 3.600 RPM. Entenderam até aqui ou está enrolado, pessoal? Quer que eu explique de novo? Bom, então agora vamos ver. Professor, você está calculando 60, que são 60 segundos de 1 RPM, vezes a frequência, que é 60 Hz. Aí você chegou a esses 3.600 RPM. Isso. Quando eu tenho Beleza, entendi. quando eu tenho uma frequência de 60 Hz, se eu quiser converter para minutos, eu multiplico por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Então, eu tenho 3.600 RPM, que corresponde a esses 60, a esses 60 Hz aqui, ó. Então, se eu tenho uma frequência de 60 Hz, e eu quiser calcular quantos RPM, eu multiplico por 60, eu tenho aqui, ó, 3.600 RPM. Quando eu tenho uma bobina só, eu faço isso. Quando eu tenho duas bobinas, eu pego isso aqui e divido por 2. Por quê? Porque uma bobina fica aqui, a outra fica aqui, ó, né? Então, antes eu tinha aqui, ó, apenas um polo aqui, ó. Esse polo está aqui. Agora eu coloquei essa outra bobina, eu tenho outro polo aqui, ó. Eu tenho outro polo aqui. Então, essa conta aqui, eu tenho que dividir por 2 se eu colocar mais uma bobina. Com isso, eu tenho essa fórmula aqui, ó. A rotação em RPM é igual a 120 vezes a frequência. Isso tudo aqui, esse F aqui é maiúsculo. Vou acertar aqui. Isso tudo aqui dividido, vou colocar até entre parênteses aqui para não dar confusão.
Isso aqui entre parênteses. Aqui entre parênteses. Dividido por número de polos. Porque se eu tenho uma bobina só aqui, ó, essa bobina tem 2 polos, uma bobina só tem 2 polos. Se eu tenho mais uma bobina, eu passo a ter 4 polos. Então, vou fazer um exemplo aqui. O motor, quero saber quantos RPM para um motor cuja frequência é igual a 60 Hz. Ele tem aí 6 polos. 6 polos. 6 polos, pessoal, significa que essa bobina dele aqui foi dividida em mais 3. Senhor, o senhor está mutado. Alguém aí me mudou, hein? Então, voltemos aqui. Então, pessoal, então eu quero saber qual é a velocidade para uma frequência de 60 Hz e 6 polos. Quem que faz essa conta aí, calcula aí para nós. 1.200, professor? Ó, é 120 vezes 60 dividido por 6. Dividido por 6 polos. E fazendo essa conta aí, né? Dá 1.200 essa conta sua? Eu fiz rapidinho aqui, calma aí. Deixa eu só confirmar, professor. Ah, tudo bem. Então, só conferir essa forma aqui. É isso mesmo, 1.200. Frequência no polos. 1.200. Agora, essa rotação aqui, pessoal, essa rotação é a rotação do campo girante aqui, percebem? A rotação é do campo girante aqui, ó. Por enquanto aqui não entrou motor nenhum ainda. Isso aqui é a rotação do campo girante. Essa rotação, ela também leva o nome de rotação síncrona. Então, o campo girante, depois eu vou escrever aqui, você escreve no caderno aí. A rotação síncrona é a rotação do campo girante. Daí, a gente tem 2 tipos de motores. Tem um motor, que o rotor dele, que é essa peça ou essa aqui, ó, ele gira com a mesma velocidade do campo girante. Esse motor é chamado de motor síncrono. E o motor, cuja a rotação do motor é menor do que essa do campo girante aqui, é chamado de motor assíncrono. A rotação do motor, a rotação do rotor mesmo, né, e o eixo do motor, ele está no rotor, a rotação do rotor é menor do que a rotação do campo girante. Menor quanto? Depende do fabricante do motor. E essa diferença entre a rotação síncrona e entre a rotação do campo girante, que é a rotação síncrona, e a rotação do rotor, é chamado de escorregamento. Compreenderam? Então, a hora que eu perguntar para vocês o que é rotação síncrona, qual que é a resposta? Rotação síncrona é a rotação do campo girante. Vou escrever aqui, vocês devem escrever aí nas suas anotações.
rotação dada ao campo girante. Motor síncrono, o rotor tem a mesma velocidade do campo girante. Motor assíncrono, a rotação do motor, do rotor, é menor do que a do campo girante. É chamado essa diferença escorregamento. Tá bom? Passar um exercício aqui para vocês. Vamos fazer esse exercício aí. Usa a fórmula, hein, pessoal? Não tenta estabelecer proporção, não. Tem que usar a fórmula. E a fórmula é essa aqui, ó. A fórmula é essa aqui. É isso aqui, ó. RPM é igual a 120 vezes a frequência dividido por número de polos. 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Quem já fez aí? 2, professor. 2 polos? Então vamos calcular aqui. A frequência, a rotação é 3.600, é igual a 120 vezes a frequência, que é 60. Isso tudo aí dividido pelo número de polos. Então, fazendo essa conta aí, vai ser 120 vezes 60 dividido por 3.600. 4 vezes 8, 32, extrai a raiz, número de polo é igual a 2. Quem fez as contas foi eu não, se der errado. Tá bom? Tranquilo aí? Alessandro, Arthur, João, Daniel, Francisco, João Gonçalves e Alessandro Lara. Tranquilo, professor. Então, fazer outro exercício aqui. Vamos fazer isso aqui. Quantas bobinas para uma rotação de 7.200 RPM, frequência 60 Hz. Quem quiser primeiro ganha uma viagem.
Viagem para São Vicente, professor? Para Cubatão. São Vicente é muito frio. Conta aí. Conta aí. Pega a forma e substitui. Lembrando que cada bobina tem 2 polos. Se achar o número de polos, você vai saber quantas bobinas. Não, professor, tem algo de errado, porque teoricamente deu um polo, né? Teoricamente deu um polo? É. Então. Eu também Tem deu algo um, errado. professor. Então é isso aí. Tem jeito de ter. Só tem polo Tem norte esse jeito. motor aí, professor? Então é o seguinte, esse motor não existe. Né? O motor não existe. E se a rotação agora for aqui, ó, 1.800? Aí são 4 polos, 2 bobinas, né? Deixa eu arrumar aqui, que é escuro aqui, tá ruim de ver. 1.800, deu quantos polos agora? Quantas bobinas? São 2 bobinas, 4 professor? polos, 2 bobinas. É isso aí, 4 polos, 2 bobinas. Então, pessoal, pergunto eu para vocês, qual que é a rotação desse motor, desse exemplo aqui, ó, que eu estou dando aqui, ó? Qual é a rotação dele? Eu posso 1800 afirmar que RPM? não, essa Essa rotação rotação, síncrona, né? Tem que saber isso, escorregamento. exatamente. Essa aqui é, só se eu falar para você, eu falar, ó, um motor síncrono tem uma rotação de 1.800, aí você pode falar que a rotação dele é 1.800. Aliás, se eu falar para você vou dar um exemplo aqui. Um exemplo, por exemplo. No caso, a rotação do motor eles só tiram através de medição, né, professor? E aí, a partir disso que eles calculam o escorregamento, certo? Eu vou te falar, deixa eu só acabar de colocar aqui. Ó, enquanto eu respondo para ele, vocês façam esse exercício aqui. Isso aí é o seguinte, a rotação do motor, quem fornece é o fabricante. O fabricante tem que fornecer na placa dele. E isso aí depende do projeto que o cara faz o motor, entendeu? Para rotação. A rotação de um motor assíncrono, ela jamais vai ser o mesmo valor da rotação síncrona. É impossível, eletricamente é impossível, porque é preciso de ter esse deslocamento para ter indução no rotor, que o rotor do motor assíncrono ele não é alimentado, ele é induzido. E para ser induzido tem que ter essa diferença de velocidade, né? E aí, essa diferença aí depende do projeto do motor, como o cara desenha o rotor, o que ele coloca entendeu? Então, coincidentemente, muitos fabricantes têm a mesma rotação, porque também não tem muito como escapar do projeto, não, mas tem diferença de um para outro. Então, aqui, qual a resposta desse aqui? O motor síncrono tem 2, qual que é a rotação do motor? Eu quero saber aqui, ó. Quanto que deu? RPM igual a 120 vezes 60, dividido por 2 polos, tá aí. Né? 3.600 RPM. 3.600 RPM. Agora, 3.600 RPM. Qual que é a rotação síncrona aqui?
3.600. 3.600. Qual que é a rotação do rotor? Idêntico. 3.600, porque ele é síncrono. 3.600, né? Agora, esse mesmo motor aqui, ó, esse mesmo motor, se eu falar para você aqui é o seguinte, o motor assíncrono, tem 2 polos e 60 Hz. Agora eu vou colocar mais um dado dele aqui. Ele tem um escorregamento, que eu vou colocar a letra S aqui, de 90%. 90%. Tem um escorregamento aqui de 90%. Aí eu quero saber qual que é a rotação do motor. Aqui deu 3.600, né? Quer saber qual a rotação do motor aqui. Qual que é a rotação do motor, pessoal? É 3.600? Não. É maior do que o 3.600? Impossível. É menor do que 3.600? Sim. Quanto que é a rotação desse motor? 90% de 3.600. Né? Como é que eu fico sabendo? Eu multiplico 3.600 por 0,9, que é a mesma coisa que 90%. Quanto que dá 3.600 por 0,9? Faz a conta aí para mim. 3.600 vezes 3.240. 3.240. 3.000? 3.240. 3.240. Peraí. 3.240. RPM. Então, essa é a rotação do rotor, é a rotação do motor. A do campo girante é outra. Do campo girante é as bobinas que criam. Compreenderam? Como é que eu fico sabendo isso? O fabricante, na placa dele, ele costuma dar esse aqui, ó, esse escorregamento, porcentagem aqui. Ou, às vezes ele coloca 0,9 mesmo, 0,9, 0,95, 0,98, depende do projeto do fabricante. E ou ele dá o número de polos e dá o escorregamento, ou então ele dá logo essa rotação aqui, o 3.240, põe na placa dele. Na próxima aula aí a gente vê isso aí. Eu vou parar a aula porque eu vou fazer uma tarefa para vocês mandar para vocês fazerem, e também está quase na hora de eu pegar o ônibus, senão eu perco o ônibus. Alguma pergunta aqui, pessoal? Precisa fazer exercício, vocês têm que fazer exercício, hein? Pega isso aqui, eu pego isso aqui, que é importante isso aqui, porque de repente na vida prática aí você pode se deparar com essa situação aqui, né? Eu preciso substituir um motor, preciso colocar um outro no lugar dele, né? Não basta ter a mesma potência, para ter a mesma rotação ele tem que ter o mesmo escorregamento, entendeu? Então, vou encerrar aqui a gravação. E vou... O Bruno é dessa turma, não? O Bruno é. Ele não está hoje, não está na aula, não, né? E eu não sei se essas aulas, essas gravações de aula, eu não sei se está legal, não. Então, pessoal, Não eu tá, vou... não tá subindo essa porra. Então, avisa a turma aí que eles têm que assistir a aula, senão eles vão dançar. O Bruno foi fazer um bico hoje, professor. Ele Não, não tudo bem, participou tem da aula. caso, não é o caso do Bruno, que o Bruno assiste, mas tem gente que não realmente não assiste. Além do mais, a aula hoje, vocês foram brindados com o rock da pesada. Você ouviu aí, Daniel? Não. Ah, professor, eu tô até desanimado. Meu computador ele bichou de novo, é a internet, é filho enchendo o saco. Tá bem difícil, viu? É coisa de Tá. moleque. Assistir essas aulas aí tá sendo um parto. O que eu mais queria era voltar todo dia para a escola, que eu desplugo, desligo daqui, vou lá, foco,
o ambiente da escola, tudo me remetia a elétrica, estudo. Para mim é muito complicado, viu, cara? Mas Não é só a para vida é você, assim, não. né? A vida do mundo, É, a vida é, do mundo mas, adulto é a gente fazer o que a gente não quer, mas assim, eu tô de saco cheio. Essa é a real. mas isso aí, Daniel, não é só você, não. Todos nós estamos passando por isso aí, não Não adianta. sou só eu, mas só quem vive minha vida é eu, né, cara? Eu, infelizmente, não vivo a sua, de ninguém que tá aí, de diretor, de colega, eu só vivo a minha e eu tô de saco cheio, assim, tô sincero. Outro dia o professor veio falar para mim usar o que tinha no meio das orelhas meu, para mim não mandar ele tomar no cu, eu fiz uma força do outro mundo, professor. Eu ia mandar ele se fuder, mas eu respirei, falei uma parada agressiva e daí Deus é tão bom que acabou a bateria do celular. Eu saí fora. E eu fiz um negócio aqui, acho que eu desliguei aqui. Deu um crepe aqui, minha bateria tá riando também. Bom, o senhor vai passar atividade, não é para entregar hoje não, né? Ou é? Ih, Desandou o bagulho. Acho que eu tinha saído aqui. Bom, pessoal, eu vou encerrar então. professor? Professor? Ih, acho que ele caiu. Essa aula começou o quê? Quase 10 horas, né? Não, tá louco? Pô, tinha duas salas abertas, cara. Ele falou oi numa, Peraí, depois ele peraí. foi pra outra. Professor, o senhor tá mutado.